Eu sei que é um sistema bem cruel, assim, no começo eu ficava horrorizada, pensava, gente, é horrível, imagina se você queira uma especialidade desde o início da faculdade, que você não consegue essa especialidade, é uma coisa muito triste, né? Oi, gente, bom dia, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu tô muito feliz de estar aqui de volta, fazendo vídeo pra vocês. Eu tava sumida porque durante todo esse tempo, durante esse ano, foi um ano que eu passei preparando o concurso de residência, que é o tema desse vídeo, que é o que eu vou explicar pra vocês como funciona esse concurso e como funciona a residência aqui na França. Então, esse concurso se chama ECNI, que é Épreuve Classante Nationale Informatique. Então, é o concurso que todos os estudantes de medicina de todas as faculdades da França fazem ao mesmo tempo pra gente escolher a especialidade e a cidade onde a gente vai morar. Então, como funciona? A gente passa esse concurso, em função da nossa nota, a gente tem uma classificação. O que ficou em primeiro lugar escolhe a especialidade em primeiro lugar e assim por diante. Então, todos os alunos eles vão ter uma residência, porque você não é médico na França sem ter feito a residência. A residência é obrigatória na França. Você não é que nem no Brasil, onde você se forma e você pode, se você quiser, não fazer residência, apesar de não ser recomendado. Aqui é realmente obrigatório, a residência é o que eles chamam do terceiro ciclo dos estudos médicos, né? Você só termina mesmo esses estudos uma vez que você termina a residência. O primeiro ciclo é do primeiro ao terceiro ano, o segundo ciclo é o quarto, quinto e sexto ano, e o terceiro ciclo é a residência. Então, todos os estudantes de medicina, eles sabem que eles vão ter uma vaga em alguma residência. O que muda é qual especialidade eles escolhem. As especialidades, geralmente, que vão embora em primeiro lugar, né, que as pessoas, os melhores classificados escolhem em primeiro lugar, são oftalmo, dermato, que é mais cardio, doenças infecciosas, tipo a residência de infectologia, né? É mais ou menos sempre a mesma ordem, né? Depois tem anestesia, enfim. Geralmente são as especialidades, não vamos se enganar, né? Que são as especialidades que são mais bem pagas, que vão embora em primeiro lugar. Então você escolhe, que nem eu falei, a sua especialidade e a sua cidade. Aí vocês devem estar se perguntando, por que a cidade? Porque, na verdade, quando você entra na residência na França, você não é que nem no Brasil, onde você entra num hospital e você termina a sua residência nesse mesmo hospital. Na França, a cada 6 meses a gente muda de hospital. Então a gente faz o primeiro semestre em um hospital, depois a gente muda e assim por diante. E da mesma forma que a classificação da prova serve para escolher as especialidades, ela também vai servir depois, durante toda a sua residência, para escolher os hospitais onde você vai em primeiro lugar ou não. Se eu fiquei em primeiro lugar em cardiologia em Paris, eu escolho em primeiro lugar antes de todo mundo para qual hospital que eu vou. Então, geralmente, os melhores estágios, que têm uma melhor reputação, vão embora primeiro, né? Da mesma forma que, enfim, algumas especialidades são mais difíceis de se ter do que outras. E outra diferença na França com relação à residência é que você não pode muito mudar de especialidade. Isso quase não se faz. Você, uma vez que entra na residência, você tem que continuar e essa vai ser sua especialidade praticamente pro resto da sua vida. A única exceção é que você tem o droit au remords, que eles chamam, que é o direito de remorso, que você tem que usar até o 4º semestre da sua residência. Ou seja, por exemplo, se eu queria fazer gastro e aí eu começo a minha residência de gastro e eu me dou conta que não é bem aquilo que eu pensava que era, que eu não gosto tanto, enfim, que não é a residência que me convém mais, você tem até o 4º semestre para ter esse direito ao remorso. Então você pode mudar de especialidade com a condição de que seja uma especialidade que você pudesse ter na mesma cidade onde você escolheu a sua residência, com a sua classificação. Então, por exemplo, se eu tô fazendo cardio em Paris e aí eu mudei de ideia e agora eu quero fazer oftalmo. Mas oftalmo eu não tinha, na época que eu escolhi cardio, uma classificação boa o suficiente para escolher oftalmo. Então, significa que eu não vou poder fazer essa especialidade. Outra grande diferença na residência aqui na França é a forma como ela é organizada. Então, por exemplo, justamente o que eu estava falando,
eu quero fazer cardio, eu entro direto numa residência de cardio. Você não tem que fazer clínica antes. Não é que nem no Brasil, onde você tem que fazer 2 anos de clínica e depois 3 anos de cardio. Aqui, se eu não me engano, são 5 anos também. A maioria das especialidades clínicas são 4 ou 5 anos, mas tudo é de acesso direto. Então, por exemplo, quero fazer cirurgia plástica, você entra direto na residência de cirurgia plástica. Não é primeiro cirurgia geral e depois cirurgia plástica. Aliás, inclusive, cirurgia geral, que a gente chama no Brasil, aqui é o equivalente de cirurgia gastroenterológica. Enfim, é mais ou menos o equivalente disso. Não existe uma especialidade cirurgia geral, é mais a cirurgia gástrica, né? Outra diferença é que a duração das especialidades também muda. Então, por exemplo, ortopedia, ginecologia e obstetrícia, a maior parte das especialidades cirúrgicas duram 5 anos e eles estão querendo aumentar no futuro para 6 anos. A maior parte das especialidades clínicas, se eu não me engano, dura 4 a 5 anos. E clínica médica é considerado como uma especialidade também aqui e dura 3 anos. Então é o que eu estava falando, né? Quando você se forma, você não é médico ainda 100%. Você tem que fazer uma residência. E a residência de clínica médica, para quem quiser ser generalista, né, que é o que eles chamam aqui, é considerado como uma especialidade própria. E ela dura 3 anos. Oi gente, eu tô aqui editando o vídeo e eu tava revendo a duração de todas as especialidades. Eu vou colocar as fotos porque, na verdade, as especialidades cirúrgicas costumam durar 6 anos e não 5 anos. E as clínicas depende, tem algumas que duram 5, outras 4. Eu vou colocar todas as opções de especialidades aqui no vídeo para vocês poderem ver. Essas são as grandes diferenças na residência entre a França e o Brasil. Ah, outra coisa também que eu tô esquecendo de falar é que justamente como tem essa organização de você mudar a cada 6 meses de hospital, acaba que não tem essa hierarquia que a gente tem nas residências no Brasil, né? De o R1 é o escravo que sofre e, enfim, perde 1 ano da vida dele. Quer dizer, perde não, né? Mas trabalha que nem um condenado durante 1 ano. Os R2 são... enfim, tem uma certa hierarquia, né, com relação aos R1, eles têm uma vida um pouco mais tranquila também. Aqui na França, como a cada 6 meses você muda de hospital, isso faz com que no mesmo hospital, durante o semestre que os residentes estão lá, você vai ter residentes, por exemplo, você pode ter residentes que estão no 6º semestre, residentes que estão no 1º semestre, você vai ter vários tipos de residentes em um estágio diferente da especialização deles. Só que todos eles vão fazer a mesma coisa, eles vão ter as mesmas responsabilidades, eles não têm essa de o R1 tem um trabalho diferente do R2 e diferente do R3, não, todos eles vão fazer a mesma coisa, inclusive o calendário dos plantões, ele é dividido entre os residentes, não importa em qual semestre eles estejam. Então isso faz com que não tenha essa hierarquia que a gente tem no Brasil, né, que... Enfim, às vezes é bom, às vezes é ruim, mas aqui é a mais todo mundo igual, assim, todo mundo é considerado igual. Claro que eles sabem que o residente que acabou de começar, que está no 1º semestre, não tem a mesma experiência, mas ele vai ter, no final das contas, as mesmas responsabilidades, digamos assim. Outra coisa que eu não falei é que a prova, esse concurso da residência, ele é todo no iPad, é tudo computadorizado, então os resultados saem bem rápido. E é dividido em 3 dias, são 3 dias de provas. O primeiro dia são só 3 horas, a gente tem 6 dossiês progressivos, que eles chamam, que são casos clínicos, com 15 questões cada um. E as questões elas vão se desbloqueando à medida que você responde a primeira pergunta. Então, por exemplo, no começo você só tem o enunciado e a primeira pergunta. E quando você responde, desbloqueia a segunda pergunta e assim por diante, até 15 perguntas mais ou menos. No segundo dia a gente tem as questões isoladas, que são 120 questões isoladas, e de tarde é mais os dossiês progressivos, No dia seguinte a gente tem 2 artigos científicos em inglês, que a gente tem que analisar e, enfim, tem que saber interpretar os artigos científicos, saber se a metodologia dos artigos foi boa, se eles foram bem feitos, etc. E a gente tem várias perguntas sobre esses artigos que são em inglês, né? Porque a maior parte dos artigos científicos são escritos em inglês.
E é isso, é uma prova que, justamente, eu passei esses 2 anos, né, o quinto e o sexto ano de faculdade me preparando. Eu senti que eu tinha um certo atraso, assim, comparado com os alunos da França, porque eles começam a se preparar para essa prova a partir do 4º ano. E apesar de eu já ter feito medicina no Brasil e de eu já ser formada no Brasil, a forma como eles estudam aqui é muito diferente. Eles têm os referenciais deles, que são os colégios, né? Eu posso botar aqui, eu vou botar no link, enfim, na descrição do vídeo, os links, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse em comprar esses livros. Eu acredito que eles não entreguem no Brasil, mas acho que a versão em Kindle existe. E para quem mora na França, eu posso botar o link aqui na França, né? Isso, eu tô me sentindo liberada, livre, finalmente. É a primeira vez em quase 4 anos que eu não tenho essa pressão de ter um concurso que eu tenho que me preparar e que vai decidir o resto da minha vida. Foi um percurso bem complicado, né, como vocês sabem, mas no final das contas eu acho que valeu a pena. Eu espero que tenha valido a pena, pelo menos acho que eu vou descobrir durante a residência. E depois, em setembro, a residência ela começa em novembro, então em novembro eu vou voltar ao trabalho duro, mas enquanto isso eu vou, enfim, aproveitar a vida. A gente fez esses 3 dias de prova e depois, claro, todo mundo tava super feliz de ter terminado, né? Independente de você achar que foi bem, foi mal, a gente tava só aliviado de ter passado, né? De ter finalmente terminado essa prova, ainda por cima esse ano que foi super conturbado. A nossa prova, que era para ser em junho, foi adiada para quase um mês depois. A gente ainda assim pôde comemorar. Vocês devem saber, aqui na França eles retiraram, né, as restrições, o isolamento e tal, as lojas já estão abertas, os restaurantes já abriram, bares já abriram, então foi todo mundo depois que a prova acabou pro canal Saint-Martin aqui, que é perto da minha faculdade, e foi todo mundo comemorar, enfim, aquela ambiência, aquela vibe positiva, estamos de férias, finalmente nossos esforços foram recompensados. Então agora vocês devem estar se perguntando o que eu quero de especialidade. Eu ainda não sei, vai depender, que nem eu falei, do resultado. A gente vai ter o resultado daqui a pouco. Mas eu tô aberta, justamente como aqui o sistema é diferente. No Brasil, a maior parte dos alunos fala, eu quero oncologia. No Brasil eu tinha certeza que eu queria oncologia. Só que aqui, justamente, como a sua residência depende da classificação que você vai ter, você acaba sendo um pouco mais aberto, né? Claro que sempre tem pessoas que sempre souberam que elas queriam fazer desde pequenas, né? E, enfim, que fazem a faculdade para fazer pediatria, para fazer cirurgia, enfim, para fazer alguma especialidade específica. Mas o que eu vejo aqui na França, entre os meus amigos, né, da faculdade, é que a maior parte das pessoas é aberto, né? Você, enfim, vai com uma mente aberta, porque você nunca, enfim, a gente não tem certeza, né, do resultado que a gente vai ter. É muito difícil de se projetar com relação a todos os alunos da França toda. Tem que esperar para ter o resultado e ver o que vai acontecer depois disso tudo. Então é isso, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Agora que eu tô livre, eu vou fazer vários vídeos pra vocês. Eu tô de férias, então vou ter bastante tempo. Quero focar no canal e fazer vários vídeos. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like. Isso mostra pro YouTube que vocês gostaram do vídeo. O YouTube, ele divulga o vídeo pra outras pessoas. Comentem aqui o que vocês acharam desse sistema. Eu sei que é um sistema bem cruel, assim, no começo eu ficava horrorizada, eu pensava, gente, é horrível, imagina se você tem uma especialidade que, enfim, justamente, que você queira uma especialidade desde o início da faculdade, que você não consegue essa especialidade, é uma coisa muito triste, né? Mas bom, no final das contas você se acostuma e a gente se adapta, né? A gente se adapta da forma que a gente pode. Mas comentem o que vocês acham desse sistema aqui da França. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!